Olá, boa noite a todos. Essa é a nossa segunda aula do curso de Git. E hoje eu vou ter que dividir a aula em duas partes. Então vai ser a segunda e a terceira, que ia ser na mesma aula, só que eu vou ter que dividir por conta aqui do YouTube. Então nessa aula a gente vai entender o que é o versionamento. E depois, na próxima aula, que eu vou lançar amanhã, para não ficar sem conteúdo, a gente vai fazer o nosso primeiro diretório e o nosso projetinho, certo? Então, primeiro vamos entender aqui o que é o Git. E eu preparei aqui uma explicaçãozinha breve. Então, você como programador, você vai viver fazendo projetos, que são basicamente arquivos. Então, eu consigo entrar aqui no meu Replit, e vocês vão ver que, só um exemplo, tá? Que os meus projetos são vários arquivos diferentes, entendeu? Vários arquivos diferentes que fazem cada uma coisa. Ou se eu entrar aqui no meu VS Code, aqui, por exemplo, a gente tem outra situação onde tem vários projetos aqui, que são vários arquivos diferentes, entendeu? Enfim, é isso. Então, você sempre vai estar mexendo com vários arquivos diferentes dentro do seu projeto, e pastas e tudo mais, que são os seus recursos. E isso você faz no computador. Então aqui, eu fiz só um desenho para vocês entenderem. Vocês são programadores e vocês fazem os arquivos, que são os programas, certo? Esses programas eles vão servir para o cliente e eles vão ser armazenados dentro do seu computador. E aí você vai acessar e trabalhar aqui dentro, certo? Qual é a desvantagem disso? Com essa situação daqui, você não cuida do versionamento do seu código, que é você fazer as versões bonitinhas de cada atualização, de cada incremento do seu código. Isso é importante dependendo de algumas situações. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, que você tem um cliente e esse cliente ele pediu o seu site com um botão vermelho. Aí beleza, você fez o botão vermelho. E aí você, depois de um tempo, você foi melhorando, de acordo com a necessidade do cliente. Aí um dia ele entrou no site e ele falou, cara, esse site está ficando muito confuso. Eu gostava de como ele estava antes, lá do começo, a primeira versão. Tem como a gente restaurar para a primeira versão? Ela estava melhor. Porque agora já está muito confuso, eu já não sei onde está mais nada. E aí você simplesmente fala, não tem como. Porque você está lidando com somente um arquivo. Então esse arquivo daqui, é como se a gente tivesse aqui, esse arquivo daqui, certo? E aí você está lá escrevendo todo o programa e tudo mais, e as versões e tal. E aí o cliente fala, não, eu queria a primeira versão. Você não tem como ter essa primeira versão, porque esse aqui é o arquivo mais recente, modificado. Entendeu? Porque você modifica em cima. Quando você, por exemplo, tem isso aqui, e aí você fala, não, o cliente pediu outra coisa aqui, então a gente vai fazer outra coisa. Sei lá, mudar o fundo para vermelho, e assim por diante. Depois você não consegue voltar, porque você está modificando no mesmo local. E aí se o cliente falar, não, volta para como era antes, você vai ter que lembrar, pô, o que tinha antes? Na versão anterior até que é fácil, você lembrar um pouco, mais ou menos, assim, dependendo do tamanho da versão, é claro, do tamanho da atualização. Mas pra você lembrar, tipo, pô, como é que era a primeira versão, velho? Eu acho que não tinha essa parte aqui, eu acho que isso aqui era um pouco maior, mas nem tanto, eu acho que isso aqui não era vermelho, era azul, eu acho que isso aqui estava escrito de uma forma correta, certinha, e aí você vai tentando corrigir isso. Vai tentando corrigir a sua versão final para que fique parecido com a versão inicial, entendeu? Ou às vezes, sei lá, você escreveu de um jeito, por exemplo, sei lá, você fez o cálculo do imposto de renda sendo o total dividido pelo total vezes 0,5. Aí você fez dessa maneira, aí o cliente falou, não tá funcionando direito e tudo mais. Aí você mudou a fórmula e ele quer a fórmula antiga, porque sei lá, porque melhorou, não sei. Mas ele precisa de uma coisa que tinha antes, ou uma ideia que tinha antes, ou um botão que tinha antes. Ele quer como se fosse antes, ou ele quer ver o passado. Você não consegue mostrar isso. Você não consegue ter isso visualmente, porque simplesmente você não tem, né? Você vai ter que tentar lembrar, pô, qual era o número que tinha aqui, eu acho que era o 502, mas não, era o 5 só. Mas vai, o 502, aqui era Violet Green, essa cor nem existe, e agora o que eu faço? É assim, entendeu? E você não consegue voltar para a versão anterior. Esse é o problema. Então, na situação ilustrada aqui, essa daqui vai ser sempre a última versão, entendeu? E aí você não consegue fazer. E assim, quando você tem um programa,
até que beleza, dá pra ir empurrando e tudo mais. Dá pra, tipo, você simplesmente, sei lá, essa aqui é a minha versão, eu vou fazer uma versão nova, eu copio tudo, venho aqui, colo tudo e começo a modificar, entendeu? Dá pra fazer. Aí eu tenho a versão antiga e a versão mais nova, dá pra fazer. Mas isso aqui a gente tá vendo um arquivo, entendeu? A programação real que a gente vê é isso aqui, é uma árvore de arquivos, não tem como, entendeu? Programação real, quando a gente tá lidando com isso, é isso aqui. Acho que é F, né? É isso aqui, é uma árvore, é muita coisa. Ó, o tanto de coisa que eu coloquei aqui. Você vai ficar reservando e preservando cada atualização desse negócio, você vai se perder, não tem jeito. E aí que entra o versionamento. E aí eu vou fazer... Não quero salvar nada não quero salvar nada não. E aí eu vou fazer só uma ilustraçãozinha mostrando como funciona o versionamento, né? Não façam isso em casa. É só a ilustração. Vocês vão fazer usando o Git. Mas é só para vocês entenderem. Ó, aqui a gente está no ambiente de desenvolvimento. Eu já fiz essa aula 3 vezes, então eu já tenho o teste e o Git. Mas eu vou criar uma nova. Então vamos supor que a gente está criando um novo projeto. O nome do nosso projeto vai ser Agora Vai. Vai ser o nome do nosso projeto. Aqui dentro do Agora Vai, a gente vai fazer o projeto em si. A gente vai programar ele. Então, eu vou abrir o VS Code nele. Deixa eu fechar todas essas telas. Só para a gente ter um desktop limpo. Então, eu abri aqui o VS Code. A gente já tem aqui a pastinha do Agora Vai. Certo? Já está aqui. E aí a gente vai começar aqui a programar o nosso projeto Agora Vai. Então, a gente vai começar com o index.html. Só por convenção. Porque você pode colocar como você quiser. E aí o nosso index.html a gente faz eu vou usar o element, tá? Para poder escrever uma estrutura básica. Mas você vai fazer... e o head aqui. Mas aí você faria, no caso, desse jeito aqui. Não, desculpa, header. E o meu main vai ser um pouco mais complexo. Ele vai ter sections. E essas sections vai ser um pouco mais complexa. Porque vão ser 3 sections. E cada section vai ter articles vezes 4. Pronto. Isso aqui é um element, tá? Se vocês quiserem aprender, eu posso dar uma aulinha bônus sobre isso. Mas enfim, então aqui a gente tem o nosso HTML, né? O nosso projeto, o começo do nosso projeto. A gente pode colocar aqui o começo do projeto. Agora vai. E aqui uns loading solto mesmo. Loading. Só porque sim. A gente tem aqui já o nosso projeto. Se a gente... e vamos supor que a gente também tem aqui uma foto. .jpg, certo? É só uma foto de mentirinha, deixa ela aí. E também um CSS. Style.css. Certo? E um arquivo programs.js. Pronto. E aí a gente tem já esse projeto, certo? Como é que... Aí no caso ele está assim, tá bom? A gente pode até colocar aqui o body vai ser vermelho, né? Background color red. Pronto. Só pra fingir, tá? E aí, vamos supor que esteja assim. A gente salvaria o nosso projeto assim, tá? Essa aqui é a imagem do nosso projeto. Eu preciso antes explicar o conceito de imagem. O que é a imagem? A imagem é literalmente isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui é a imagem do nosso projeto. Eu vou abrir aqui a fotinha. Ó, a imagem do projeto é você literalmente dizer o estado do seu projeto. Então, é como se você fosse no seu programa e tirasse uma foto dele. E aí, a foto, ela representa o estado do seu programa. Se você fizer qualquer modificação, por exemplo, eu vou deletar a parte da foto e eu vou gravar uma nova imagem aqui. Essa imagem é ilustrativa, tá? Essa aqui é a nova imagem do nosso projeto. Entendeu? Eu consigo abrir as duas ou uma sobrepõe a outra? Uma sobrepõe a outra. Mas essa aqui é a nova imagem do nosso projeto. Então, a imagem é literalmente isso. É como que o nosso projeto está. Entendeu? O estado do nosso projeto. E o Git, ele serve... O versionamento, ele serve para salvar essas imagens. Então, como você faz um versionamento? De uma forma muito errada. Você faz assim. Primeiro, vamos criar uma pasta aqui. Nova pasta. E aí, a gente vai criar uma pasta chamada versões. Certo? Essas versões, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso projeto real e vai zipar ele, adicionar para o arquivo, vamos colocar ele dentro da nossa pasta de versões e o nome dele vai ser versão 1 do Agora Vai. Pronto, salva. Ok, pronto. Então a gente tem a nossa primeira versão do Agora Vai.
Para que serve isso? Vamos voltar aqui para a nossa ilustração. Se eu tiver lá com o cara lá, e ele falar que agora ele não quer essa estrutura estranha, ele só quer uma section, e essa section só vai ter 2 articles. Calma aí que eu tenho section a mais aqui. E no meio deles vai ter uma imagem. E a imagem vai ser exatamente a nossa foto. Opa, foto.jpg. Entendeu? Ele vai querer isso. Aí, agora que a gente tem o nosso novo estado, ele tá bem aqui. Se a gente abrir, ele só não vai carregar o CSS, que eu não linkei, né? E nem a imagem, porque a imagem não existe. Mas então, essa é a nossa nova imagem do nosso projeto. E aí, essa nova imagem, a gente vai fazer uma nova versão dela. Porque a gente fez uma alteração, então o certo é a gente fazer uma nova versão. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar na pasta, eu vou colocar na pasta de versões, e o nome dela vai ser modificação do index. Certo? E salvo. Pronto, essa é a nossa nova versão. Aí o cliente, ele disse assim, não gostei do jeito que estava aqui, né? Do jeito que está aqui atualmente, ele não gostou. Ele disse que, pô, não era assim que eu queria, não foi isso que eu quis dizer. Você tem como voltar a versão, por favor? Aí o que você faz? Você vem aqui na primeira versão 1 do Agora Vai, e vai extrair o WinRAR, extrair arquivos, exibição, vai ser na pasta aqui. Pronto. E aí, quando eu extrair arquivos, ele vai, veja isso aqui, ele está pedindo para substituir, isso aqui é muito importante de entender, o funcionamento disso. Ele está pedindo para substituir o arquivo, ou seja, eu tenho um arquivo, que é o arquivo atual, e eu estou querendo modificar ele para o arquivo anterior, tá vendo? E aí eu vou colocar sim para todos, porque eu preciso voltar toda a minha versão. Então aqui ele voltou. Veja aqui no meu VS Code, em tempo real, ele voltou aqui a versão. É para isso que serve o versionamento. E a minha versão ainda está guardadinha aqui. Se eu quiser utilizar ela, ela vai estar aqui. É para isso que serve... Sai daqui. É para isso que serve o versionamento. Para você ter o controle de versões, entendeu? Então o Git, ele atua nessa parte aqui. Ele vai pegar o seu projeto, os seus arquivos, e criar uma imagem dele. E essa imagem, ela pode ser restaurada, ela pode ser modificada, ela pode ser juntada com outra. No caso do zip, que é o método de versionamento que eu estou usando para ilustrar, eu não consigo juntar duas imagens. Mas com o Git eu consigo, entendeu? Então, a partir daqui, você cria uma imagem do seu projeto, usando esse versionamento, e essa imagem fica registrada no computador. E o cliente, deixa eu pegar aqui o cliente, ele passa a usufruir dessa imagem. Então você consegue manipular esse arquivo sem afetar a vida do cliente. E aí quando o cliente quiser a nova versão, você simplesmente transforma essa nova versão em uma imagem e entrega a imagem para ele. E aí ele vai falar, não gostei dessa aqui. É só você voltar para a imagem anterior, porque você tem a foto, né? Você tem a imagem de todos de todas as suas versões passadas, salvas dentro do computador. E a parte onde entra o GitHub é essa parte daqui, a parte do servidor. Por quê? Tudo isso aqui está sendo armazenado no seu computador, entendeu? No seu desktop. Só que se por um acaso, sei lá, deu um problema no seu computador e você simplesmente perdeu tudo, o que você faz? Naturalmente você ia sentar e chorar, né? Ou se você fez um backup no Google Drive, você tem até que nível do backup? Vamos supor que você perdeu a última versão, e é a que você quer. Só que lá no seu Google Drive só tem a primeira, porque você esqueceu de exportar para lá. Ou mesmo que você lembre, em alguns casos, na hora de exportar por conta da conexão, você teve um zip corrompido. E aí quando ele chegou aqui, você não conseguiu desempacotar ele, porque ele simplesmente está corrompido. Já aconteceu isso comigo. Então, no caso não no Google Drive, mas no Mega. Mas enfim, e aí ele está corrompido, você não consegue fazer nada. E aí, você sempre chora. Aí que entra o GitHub. Com o GitHub, essas imagens, elas não vão ficar no seu computador apenas. Elas vão primeiro ser registradas no computador, e o computador ela vai enviar a imagem... Oxe, essas setas não estão ligadas. Ele vai enviar a imagem para o servidor, entendeu? Então, você programa um projeto, o projeto se transforma na imagem, a imagem é salva no computador, que depois envia para o servidor. Se o seu computador parar de funcionar, ele der pau, é só você pegar outro computador, colocar aqui no meio, conectar com o seu GitHub, e puxar a versão que você quer para cá. E ele faz isso de uma maneira muito simples, usando o desktop. Ele faz isso de uma maneira muito simples. Então, é isso. A aula de hoje sobre o Git, o que é o Git e tudo mais. E a aula que vem a gente vai começar a mexer aqui no GitHub Desktop. No caso, aqui já é o terceiro projeto que eu vou criar aqui com vocês, porque as outras aulas deu problema, mas a gente não tem problema, a gente faz de novo.
Então, na aula que vem, a gente vai começar o nosso primeiro projeto no GitHub, usando o HTML puro, tá? E o CSS, talvez, e a gente vai avançando nisso, tá? Até mais. Tchau, tchau.